Olha, Deus abençoe o seu dia. Eu estava aqui nessa manhã pensando, sobre as coisas que a gente tem visto, ouvido, e a gente chega à mesma conclusão que Jesus teve nos dias em que ele andou aqui entre nós, Jesus, ele veio para salvar o ser humano, como está escrito na palavra de Deus, e você sabe, e você entende, você sabe disso, O propósito dele foi salvar, como está lá em Lucas, que diz que ele não veio para perder a alma dos homens, mas para salvá-la. Mas como é que a pessoa ela vai alcançar a salvação dela se ela não conhecer de fato a Jesus? Porque as pessoas estão enganadas pela religião, enganadas pelo seu próprio ego, pelas suas cobiças, E elas vêm até Jesus com seus objetivos pessoais de enriquecer, de ter bens, de alcançar conquistas pessoais. E elas colocam isso como se fosse um termômetro para a sua condição espiritual. E um dos maiores erros que uma pessoa ela pode cometer é ela medir a vida espiritual dela pelo grau de conquista. A conquista não tem nada a ver com a salvação. Tem muitas pessoas que estão na igreja que conquistaram mundos e fundos e que o final delas, se não se arrepender, é perder a salvação. E tem outras que não conquistou nada, mas está ali fiel a exemplo daquela igreja lá no Apocalipse que diz, que foi perseguida, era pobre, foi perseguida, mas permaneceu fiel aos princípios, aos princípios da fé até o final. E foi salva, porque o próprio Jesus diz que conhecia a força dela, a perseverança dela, E ele diz que ela agradava a ele, com a sua perseverança, com a sua conduta, Então, as conquistas não é termômetro para medir a fé de ninguém. As conquistas não é um termômetro de salvação. Então você não pode se iludir, achar que pelo fato de estar dentro da igreja, você está salvo. Lá em Isaías também diz que o templo não protegerá a geração iníqua. Quem que é essa geração iníqua? É aquela pessoa que está dentro da igreja, mas não obedece à palavra, não se submete à palavra. E entenda, quando eu falo se sujeitar à palavra, nada tem a ver com mandamentos humanos, Estou dizendo a palavra de Deus, porque essas pessoas que estão inseridas nesse contexto de Isaías, que o templo não protegerá a geração iníqua, são pessoas que estão dentro da igreja, mas que não praticam a palavra de Deus. O que é ser cristão? O que é ser cristão? Ser cristão é praticar a palavra de Deus. Nada tem a ver com mandamentos humanos, nada tem a ver com você querer defender a religião, nada disso. É você ter dentro de você os mesmos princípios que dirigiam a vida do Senhor Jesus. Por exemplo, Jesus, ele tinha amor ao próximo. Ele dava de si, aliás, ele deu tudo de si pelo próximo. Você não vê Jesus tirando nada de ninguém, a não ser expulsando espíritos imundos e pregando salvação. Você não vê Jesus, por exemplo, promovendo na vida das pessoas uma fé que tirasse a direção do reino de Deus, a direção da salvação. Você não vê Jesus fazendo isso, porque o mais importante é a salvação. Ele veio para isso. Não quer dizer que com isso você não possa lutar para você prosperar, para você ter sua vida abençoada, mas o mais importante é a sua salvação. E você não pode medir a sua salvação pelas conquistas. Eu conquistei isso, eu conquistei aquilo. Ou eu fui abençoado, eu fui curado, eu recebi essa graça, eu recebi esse milagre aqui. Nada disso
Nada disso garante a sua salvação. A exemplo daqueles leprosos, né? Que Jesus curou os 10, né? Os 10. E só um que ficou, os outros 9 foram viver a sua própria vida. Então, ser cristão é, primeiro de tudo, colocar Deus acima de tudo, né? Como está lá os mandamentos, né? Amar Deus acima de tudo, né? Esses são os 2 maiores mandamentos. Segundo, o próximo como a si mesmo, né? O que significa amar? O que significa amar o próximo? É você querer para ele aquilo que você quer para você. E hoje a gente vê as pessoas dentro da igreja criticando, julgando, apontando o dedo. A gente vê as pessoas hoje dentro da igreja preocupadas com o seu egoísmo, com o seu ego, com o seu eu. Não olha para a necessidade de ninguém. A gente vê as pessoas não olha para a necessidade do seu próximo. Não é assim? Não temos visto isso nos dias de hoje, né? Pessoas que são egoístas, né? Pessoas que só pensam em si, né? Pessoas que querem que o outro tenha a mesma condição espiritual que ela diz ter, né? O que ela diz que suportou, que passou, que viveu, e que o outro também tem que viver, mas se esquece que Paulo diz que nós também temos que ter paciência, né? Com os débeis na fé. Se colocar no lugar daquele que está abatido, está fraco, está caído, ao invés de julgar, condenar, criticar. Então, isso é o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. E ser cristão é exatamente isso. É fazer o que Jesus faria se estivesse no seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar, né? E não simplesmente, né, dizer que é cristão, mas a pessoa não conhece a palavra, não sabe o que Deus quer que ela faça. Tudo que ela segue em sua vida é mandamento de homens humanos, né? E sequer consegue olhar, né? Olhar ao redor, né? Para ver que está se conduzindo numa direção, num caminho errado, né? E para encerrar, lá em Eclesiastes diz, né? Que de tudo que nós temos que guardar e entender, a suma é temer a Deus e guardar os mandamentos, né? Esse é o dever de todo homem, né? Temer a Deus e guardar os mandamentos. Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus.